Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tudo certo? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre transistor. Né? Um assunto... Não sei se vocês chegaram a ter isso no primeiro ano, né? Não sei se Marlene chegou a iniciar ou falar sobre, mas a gente vai ver ele muito mais a fundo nessa segunda etapa. Né? Mas para isso a gente tem que entender do que se trata e o que ele é, né? Para que serve, enfim. Bom, vamos começar com esse slide aí, que ele está dizendo o seguinte, ó, é um dispositivo semicondutor. A palavra semicondutor é familiar, né, para você. Ó, semicondutor nada mais é do que o quê? Vou colocar aqui uma canetinha, ó. Nada mais é do que a mesma característica daquele diodo, lembra? Lembra do nosso diodo semicondutor? Pois é. Então, existe também o transistor semicondutor. Geralmente feito de silício e germânio, que também são palavras que você já sabe, já conhece. Usado para amplificar ou atenuar a intensidade da corrente elétrica nos circuitos eletrônicos. Bom, vamos lá, vamos entender um pouco da frase aqui. Bom, primeiro passo, amplificar, né? Pelo nome muito comum que você já deve ter ouvido falar, né? Amplificar é aumentar alguma coisa. Aqui ele vai fazer isso com quem? Com a corrente elétrica. Ele vai amplificar, vai aumentar o seu valor. Ou atenuar, né? Atenuar é equilibrar ou reduzir a corrente elétrica. Então, ele vai ter essas duas operações de acordo com o que o circuito estiver pedindo, né? O circuito ele pede alguma das duas características. E isso o transistor vai fazer lá no seu circuito eletrônico. Beleza? Ok? Ok até aí? Bom, seguindo. Qual vai ser a aplicação de um transistor? Antes de qualquer coisa, vou vir aqui e vou marcar a simbologia do transistor. Ó, vou fazer assim, só para marcar aqui. Ó, simbologia do transistor. Bom, vamos ler lá em cima. Ó. A aplicação mais simples e imediata do transistor é como uma chave. Bom, vou puxar uma seta para cá. Chave. Simbologia da chave. É isso aqui, não é? Ok. Então, o que uma chave... Assim, o que uma chave faz? Ela abre ou fecha o circuito. Essa é a função dela. Se ela fecha o circuito, essa corrente, ela trafega ou não? O que você acha? Quando eu fecho a chave, essa corrente, ela tem fluxo ou não? Tem fluxo, sim. Com certeza tem fluxo, porque você fecha o contato e a corrente passa por ela. Quando você abre a chave, o que acontece com a corrente? Ela é interrompida. Então, a chave, o que acontece? A chave, nesta circunstância, ela é automática. Quando a chave, quando a gente fala a palavra chave, né, a gente imagina um interruptor, um botão, mas o transistor, ele faz isso automático numa placa eletrônica. Vai tudo depender do aumento, ou seja, amplificação ou redução da corrente. Vai depender dessas duas circunstâncias. Vamos lá, como uma chave, simplesmente ligando ou desligando uma carga que seja colocada no seu coletor. Ou seja, o coletor do transistor, tá aqui, ó, vou botar de outra cor, outra cor. Cadê? Cor. Vou botar uma cor aqui agora verde. Aqui, ó. Coletor. Tá aqui o C, ó. O coletor é o terminal do transistor
que vai receber a corrente. Ó, é o terminal que vai receber a corrente vinda da carga. Quem que é a carga aqui, ó, nessa minha ilustração? Essa carga nada mais é do que... Ok, pessoal, retomando aqui para onde nós paramos, de onde nós tínhamos parado, eu falei para vocês que a nossa carga era o resistor, lembra disso? Falei no finalzinho aí. Então, o que a gente pode concluir? Que a corrente, quando vem da carga, ela passa pelo coletor, atravessa o transistor na sua base e sai pelo emissor. Então, ó, coletor, base, emissor. Coletor, base, emissor. Perfeito? E olha aqui quem está aparecendo aqui, justamente a que eu acabei de falar. É a chave. Então, atuar como chave, como eu estava falando com vocês, significa isso. Quando eu tenho uma chave aberta, aqui eu não tenho corrente, né? Minha corrente aqui é zero. Então, ela obrigatoriamente vai passar pela minha carga. Não vai passar por R1 aqui, por exemplo. E quando eu tenho a chave fechada, essa minha corrente aqui, ó, olha só como é que está acontecendo aqui, ó. Essa carga aqui, ó, ela pode ser várias coisas. Pode ser um resistor, pode ser uma lâmpada, pode ser qualquer outro dispositivo luminoso. Então, de acordo com o objeto que eu tiver aqui, o equipamento que eu tiver aqui, essa minha corrente, ela pode ou não fazer a ativação desse elemento. Tá? Então, quando eu fecho, por exemplo, olha aqui, ó, quando eu fecho essa chave, a corrente que vem do positivo, ela passa a se dividir, né? Então, quando ela divide, aqui eu já tenho outros valores de corrente, tanto pelo R1 como pela carga. E aqui, nessa situação, a carga está ligada, né? Está efetivada, porque a chave está fechada. Ok? Então, partindo desse princípio, a gente tem muitas questões, né? Todas essas questões têm a ver justamente com o que um componente faz, né? Um circuito eletrônico faz com o transistor. Bom, vamos ver essa análise. Ó, na verdade, se bem que seja mais simples e é mais importante para os circuitos de controle, como sistemas de automação, microcontroladores, microprocessadores, circuitos digitais, todos esses elementos são aqueles primordiais para um funcionamento efetivo das chaves, de novo, das chaves dos transistores, tá? Então, a relevância de uma chave automática ela é fundamental, por exemplo, no microcontrolador, no sistema de automação. Bom, aqui mais um outro circuito aqui, que vamos analisá-lo, né? O que está acontecendo com ele aqui? Ó? Agora, a minha carga aqui, ó, ela pode ser um LED, uma lâmpada, um motor, que pode ser várias coisas, tá? Essa carga que está aqui. Aqui eu tenho um R1, ó, calculado para a máxima corrente no coletor, quer dizer, foi projetado esse circuito para que este resistor tenha um valor na qual a corrente que vai passar na carga seja a maior possível. Tá aqui, ó, máxima. Beleza? Então, quando isso está acontecendo, né, da forma para que isso aconteça, essa minha chave aqui precisa estar fechada. Eu preciso colocar um valor de resistência aqui que atue, né, que esteja presente. E para ele estar presente, essa chave tem que estar fechada. Então, esse é o trâmite, né? É como o transistor funciona. Através do seu coletor
da sua base e do seu emissor. Perfeito? Ele coloca aqui, ó, como um fator de... esse 0,6 aqui, amigos, a gente vai ver mais à frente, mas também tem um 0,7, né? Que é o fator de potencial que existe entre a base e o coletor, a base e o emissor. A gente vai fazer um desenho mais à frente, mais ou menos assim, ó, com setas, indicando que isso daqui, ó, tem uma tensão, isso daqui tem outra tensão, aqui tem outra tensão. É a relação entre os terminais de um transistor. Beleza? Mas isso é um assunto mais para frente, tá? Não vamos falar nele agora, não. Então, para a gente entender mais o funcionamento do transistor, a gente precisa praticar exercício, né? Mas como nesse nosso primeiro pedaço aqui de aula foi só para a gente dar a introdução, então eu vou pedir para que vocês façam o quê? Vocês façam uma pesquisa, tá? Sobre tipos de transistores e suas funções, tá? Tipos de transistores e suas funções. Vocês vão pesquisar isso, porque na próxima aula eu já vou fazer aquele esquema de uma aula já de exercício, como eu fiz da anterior, tá? Vou fazer aqui na minha mão, vou desenhar, e aí depois a gente vai partir para uma nova uma nova aula ao vivo, para a gente praticar exercícios com transistores. Perfeito? Tranquilo? Meus amigos, ó, grande abraço para vocês aí, tudo de bom. Até a próxima.